E aí, atômicos, tudo bem com vocês? Já ouviram falar na análise SWOT? E sabe para que ela serve e como ela funciona? A análise SWOT nada mais é do que uma ferramenta para analisar dentro da sua empresa as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que rodeiam o que você faz. E vamos entender como funciona isso e de que maneira vocês podem usar na empresa para poder melhorar suas ações presentes e principalmente as futuras. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou design de produto há 25 anos, professor universitário e ajudo pessoas e empresas a se tornarem mais eficientes e inovadoras. Para entender isso melhor, vamos analisar o que é e como funciona o quadro da análise SWOT. Bom, a análise SWOT é uma matriz onde a gente pode localizar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Análise SWOT também pode ser chamada, de análise fofa, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A estratégia, ela mede essas 4 forças, tanto do ponto de vista interno, que é da sua organização, da sua empresa, assim como do ponto de vista externo, ou seja, do mercado. Então a ideia é fazer esses cruzamentos entre elas e entender forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que estão referente àquilo que você precisa identificar. Que ela consiste numa lista dos pontos fracos e fortes da empresa ou produto. Na parte de forças e fraquezas, desses 2 elementos aqui, a gente analisa as partes internas, tanto da empresa quanto do produto que você quer analisar. A gente relaciona com as oportunidades que tem, as oportunidades que a gente enxergou nisso e as ameaças. Só que sobre o ambiente externo, nas forças e nas fraquezas que a gente avalia internamente o que a gente tem, tanto quanto empresa, assim como produto, e aí compara elas em relação à ameaça e oportunidade. E você já começa a entender que as forças e as fraquezas estão totalmente relacionadas àquilo que você faz, àquilo que você executa ou ao produto que você tem. Enquanto que as ameaças e as oportunidades, elas são referentes àquilo que você observa no mercado. Isso também está muito relacionado àquilo que a gente já comentou no vídeo do Business Model e no vídeo do Comece pelo Porquê. Tá? Do Golden Circle. O cliente é a pessoa mais importante. Se eu estiver agradando o cliente, entendendo quais são as ameaças e oportunidades que eu posso identificar ali, que é o que a gente chama de dores, eu tenho uma vantagem estratégica sobre as outras empresas. O que são as forças? São as vantagens internas da organização ou produto em relação às empresas ou produtos concorrentes. Beleza? Quais são as perguntas que a gente deve fazer para identificar? O que fazemos bem? O que nossos clientes ou parceiros nos dizem que gostam em nós? Em que áreas superamos nossos concorrentes? O que há de exclusivo em nosso negócio, produtos ou serviços? Quais ativos possuímos? Ou seja, propriedade intelectual, como patente, ideia, conceito, tecnologia própria, uma nova forma de fazer, uma forma diferente de fazer um produto. E aqui, quando eu falo tecnologia, não é tecnologia de ponta necessariamente, tá? Às vezes é tecnologia de uma maneira mais fácil de executar aquilo. E o capital, quanto eu posso investir. O segundo ponto são as fraquezas. As fraquezas são as desvantagens da organização ou produto em relação a empresas ou produtos concorrentes. Aí a gente já começa a observar sobre outra ótica. E as perguntas que a gente deve levantar para isso, para os pontos fracos, são: o que podemos melhorar? Porque a gente já tem produtos e serviços. Com o que nossos clientes ou parceiros estão insatisfeitos, tá? O que a gente está atrás dos concorrentes, em que estamos carentes de conhecimento e recursos. Você já deu para perceber que tanto as forças quanto as fraquezas, elas são identificadas através de uma análise maior, entendendo isso. Aquilo lá que eu comentei sobre analisar o mercado, ajuda a responder mais claramente essas perguntas. Depois tenta fazer isso, vai aí e pergunta para sua equipe, aí pequeno, cluster pequeno, todas essas perguntas para eles e fala: o que vocês acham? Responde elas. Aí faz uma experiência. Tenta fazer isso, perguntando as mesmas coisas, para um grupo maior ou para um outro grupo dentro da sua empresa. Você vai ver que são respostas totalmente diferentes, algumas semelhantes, mas com certeza complementares. Um outro truquezinho que eu gosto de fazer é fazer essas mesmas perguntas, sei lá, para sua família, para conhecidos. E quando você contrata uma pessoa que trabalha com isso, fica muito mais fácil identificar, até porque ele te dá gráficos de resultado, te explica o que é isso. Foi o que a gente fez na empresa, MyChá, por exemplo. E esse aqui é um dos livros que eu usei aqui para montagem disso, fora outras referências. Esse livro aqui é bem legal, é Como se cria 40 técnicas para design de produto, com várias ferramentas e que eu sugiro muito vocês terem aí à mão, que é para consulta, E o link para comprar ele vai estar aqui embaixo na descrição, junto com os outros livros que eu citei, que estão aparecendo aqui para vocês. Fora isso, eu tenho também os livros da minha editora, a Núcleos. Então, para vocês ajudarem lá o canal, dá um joinha aí e compra lá, compra pelo link do afiliado, que ajuda bastante a gente, beleza? Continuando o vídeo. E aí a gente entra nas oportunidades. Então, as oportunidades são aspectos positivos do ambiente externo e que podem fazer com que o produto tenha maior competitividade. Quais tendências emergentes podemos aproveitar? O que a gente vê de tendência a gente pode aproveitar no nosso modelo de negócio ou produto? Quais os nossos pontos fortes podem ser valiosos para os parceiros em potenciais? Às vezes você oferece um produto para parceiros. E quais são esses pontos fortes? Entendeu? Porque você está falando de produto, às vezes entregando para cliente ou algum parceiro que depende de um subproduto que você faz. Que mercados adjacentes podemos explorar? Ou seja, quais são no benchmark, quais são os mercados
mercados que não são aqueles diretos que a gente tem. Produzo borracha, então vendo para uma empresa para fazer borracha para pagar caderno. Mas será que essa borracha tem em outros mercados? Um anel de borracha que pode facilitar uma vedação? Cedo, eu não posso ceder também uma parte para fazer a parte de trás do lápis? São mercados adjacentes, tá? Existem regiões de atuação com menos concorrência? Ou seja, eu identificar sobre regiões, e aí eu tô falando de espaços físicos, assim como espaços conceitualmente metafóricos. Se eu vender no Rio é um puta lugar legal, se eu exportar vai ser um mercado que todo mundo tá querendo. Mas às vezes peraí, se eu for, lembra que eu falei do exemplo da borracha? E se eu for para outra área, será que eu também não vou ter um crescimento? E daí você abre mais oportunidade de negócio, tá? E podemos compartilhar nossa história ou sucesso com o mundo. Aqui entra um pouco da história do storytelling. Qual história eu posso contar para melhor mostrar quais são as características dos meus produtos e serviços? E por último, a gente entra nas ameaças. Então, as ameaças são aspectos negativos do ambiente que podem comprometer a competitividade do produto ou da empresa. E aqui também tem pergunta-chave. O que a nossa concorrência está fazendo? Como se faz um benchmark e fazer uma pesquisa disso, né? E aí, lembra da questão anterior? Se a gente acha uma nova oportunidade, o que elas estão fazendo nessa nova oportunidade, esse novo mercado que eu também identifiquei? Como nossas fraquezas podem nos deixar vulneráveis, onde é nosso ponto fraco, ou resumindo, calcanhar de Aquiles, para quais tendências de mercado não estamos preparados, que direção ele está indo e o que a gente não está preparado para isso. Quando a internet chegou, muita empresa que era física não entendeu que existia uma necessidade de realmente ela ir para o digital. Hoje em dia, a gente fala que tem que estar nos dois mercados, on e offline. Muitas empresas não entraram, acabaram perdendo muito e agora estão correndo atrás desse prejuízo, tá? Quais questões econômicas ou políticas podem afetar nossos negócios? Cara, a gente tá falando desde coisas simples, que é questões econômicas internas da empresa, políticas da própria empresa, como alguma coisa mais macro. Do tipo, quais são as questões econômicas do mercado em relação ao produto que eu tenho? Quais as questões políticas que podem afetar isso? Será que exportar a gente está num mercado que a exportação está sendo legal? Será que está tendo bloqueio em relação a esse produto? Como é que tá? Analisar isso também são pontos de ameaça. E o que é legal disso é que a gente pode dar um checklist e analisar o que realmente funciona ou não. E até propor novos mercados, novos modelos, tá? Então uma pesquisa mais aprofundada auxilia e ajuda muito a entender esse mercado e a ampliar muito mais. O legal é que a análise SWOT é um sistema bem simples, bem enxuto, para a gente conseguir identificar e depois mapear nesse quadro. Bom, agora a gente vai entrar em como a gente analisa isso, tá? Para a sua análise Towns, você precisará expandir sua matriz SWOT em 2x2 com 4 caixas adicionais e rotuladas. O que é essa análise Pounds? Né? A brincadeira de fazer a SWOT invertida, mas esse é um termo que a gente dá para essa análise, que é simplesmente você pegar a sua matriz 2x2, que é aquela matriz com os 4 quadradinhos, e expandir. De que maneira? Expandir fazendo as comparações. Ou seja, eu vou entender as forças sobre o ponto de vista das oportunidades, eu vou entender as forças sobre o ponto de vista da ameaça, eu vou entender as fraquezas sobre as oportunidades e vou entender as fraquezas sobre as ameaças. Ou seja, eu faço um crossover disso. Eu cruzo essas informações. E no nível operacional do design, a gente também faz isso. É o quê? Olhando sobre o produto. Às vezes a empresa, você identifica que a empresa tá ok, mas tem um produto que eu preciso melhorar. Às vezes eu tenho que ofertar um novo produto, um novo serviço. Às vezes no nível do design de produto, às vezes no nível de serviço, às vezes no nível de melhoria do que ela tem. Não necessariamente mexer na empresa como um todo. Só olhar para outras empresas pode fazer você cometer alguns erros que as empresas já cometem. Agora, quando você olha para outras empresas e olha para o mercado ao qual você está querendo atender essa demanda, aí você tem uma puta de uma estratégia, um negócio que pode funcionar muito bem. E é isso que o design faz. O design ele vai observar esses usuários, vai analisar eles sobre esses pontos e outros tantos pontos, que é o que a gente chama de dores, e achar possibilidades e oportunidades para realmente você crescer. Aquilo que as pessoas estão pedindo e os concorrentes não estão executando. Ali você pode achar um belo de um Blue Ocean, tá? Blue Ocean, para quem não sabe, é um termo técnico que a gente usa para falar onde você tem o seu oceano azul, onde ninguém ainda navegou. E a gente faz que cruzamento, então? A gente faz forças sobre oportunidade e forças sobre ameaça. Forças versus oportunidades vão gerar o quê? Ideias para usar seus pontos fortes e aproveitar as oportunidades. Então, as forças e ameaças, ideias para usarem seus pontos fortes para superar as ameaças. E a gente depois faz um outro cruzamento, que é fraquezas e oportunidades, assim como fraquezas e ameaças. A fraqueza versus oportunidade, para isso, são ideias para minimizar suas fraquezas aproveitando as oportunidades, tá? Ou seja, cara, eu tenho uma fraqueza, mas qual é uma oportunidade de negócio, uma oportunidade que eu identifiquei para poder melhorar essa minha fraqueza, ou seja, transformar ela numa força. A mesma coisa quando a gente fala sobre fraquezas em relação à ameaça. Ideia para evitar suas fraquezas e minimizar as ameaças. Beleza. Se eu tenho essas fraquezas, o que eu posso fazer? Eu elimino? Eu transformo em força?
E desse modo, a gente pode identificar de uma maneira muito mais clara, muito mais óbvia, e vai ficar muito mais lúcido tudo aquilo que a gente tem na empresa e tudo aquilo que é importante para dentro da nossa empresa ou do nosso negócio. E como a gente pode aproveitar isso. Quando você começa a fazer o levantamento, tem gente que fica meio com medo de apontar ameaças e fraquezas, mas isso é fundamental para poder achar oportunidade de negócio e muitas vezes até para falar, cara, então a minha comunicação tá errada. Então meu produto não tá adequado. Então como eu sou, o que eu vendo não é exatamente como eu sou enxergado pelo público, pelo mercado. Vou falar sobre análise SWOT minha pessoal. Eu sou designer de produto há 25 anos, trabalho com criação, desenvolvimento, detalhamento, trabalho em parceria com empresas, negócios e outros escritórios de design. Algumas agências, por exemplo, de marketing, né? Todos os baldes de pipoca que tem no meu portfólio, por exemplo, foram trabalhando em parceria com algumas empresas de marketing. Trabalham fazendo campanhas para Cinemark e tal, e um momento lá elas têm que entregar um produto, um balde de pipoca. Só que eu entro ali para ajudar eles a desenvolver, porque eles só desenharam, mas eles não sabem como funciona, de que maneira tem que produzir, qual é a melhor forma eficiente, tá? Eu sou muito conhecido no mercado quanto a isso. Eu comecei a fazer meu canal na internet que foi em 2018, tem o Atom Studios, que eu vou deixar o link aqui, tem também o canal, um canal que eu criei faz um ano e meio, que é do professor Hulk e tal, que é para os meus alunos, esse canal aqui, e até as coisas que eu falo no meu Instagram. Quando eu fiz essa análise, para quem me enxerga do ponto de vista da internet, quem me conhece pela internet, acha que eu sou professor e designer de produto. Tá? Quem me conhece externamente sabe que eu sou designer de produto e professor. E essa ordem é muito drástica. Você viu? Eu começo a minha fala falando: olá, meu nome é Hugo Genelli, eu sou designer de produto há 25 anos e professor universitário. Isso quer dizer o quê? Sobre o ponto de vista do mercado, o mercado sabe que eu sou um designer de produto, tenho capacitação, sou bom no que eu faço, ajudo a desenvolver, a detalhar a ideia, tirar a ideia do papel e transformá-la em real, em fazer ela acontecer do ponto de vista técnico e também do ponto de vista estratégico. Tá? Só que para vocês que me veem aí na internet falando, ele é um professor universitário que é designer de produto, mas ele é professor universitário. A minha força no mercado de trabalho é que eu executo de uma maneira perfeita o que eu preciso fazer, ou seja, eu tiro a ideia do papel e boto para fabricação dentro das condições e dos limites da empresa. Eu sou muito claro no que eu preciso pedir para executar. Qual que é a minha fraqueza? Eu acabo sendo muito dependente de alguém me pedir um serviço, porque afinal eu estou nas etapas de desenvolvimento e detalhamento. Quais são minhas oportunidades? Aí é que eu identifico na força as minhas oportunidades. Pô, se eu explico bem, por que eu não posso dar aula? E daí eu fui realmente dar aula em 2011, foi quando eu decidi, vou seguir também essa carreira, a segunda carreira de dar aula, afinal, falam que é muito claro o que eu explico. Simples, às vezes eu simplifico uma coisa que é altamente complexa. A minha ameaça é que talvez as pessoas entendam que eu sou mais professor do que designer de produto, quando na verdade é ao contrário. Eu sou designer de produto que ensino em instituições, que eu acho importante colocar nas instituições de ensino essa possibilidade das pessoas entenderem como funciona o mercado, de fato. Mas é uma ameaça até eu identificar isso e falar, peraí, mas eu tenho meu canal do YouTube, por que lá no canal do YouTube ou nas minhas redes, eu não dou uma mais de professor? E quando as pessoas vierem mais a fundo, eu falo, nossa, ele ensina, mas ele já desenhou muita coisa, ele já fez vários projetos, e às vezes eu publico isso, Instagram e YouTube principalmente, troca eu divulgo um pouco menos. Que era ameaça para mim, as pessoas não vão mais me contratar para ser designer de produtos, vão me contratar para ser professor. Qual que é o problema? Né? Se eu tiver em mercados distintos. Se a força lá minha era desenvolver e a fraqueza era eu depender desses clientes para me contratarem, a minha oportunidade é o quê? Que eu posso vender conhecimento e mostrar conhecimento de como realmente agir no mercado da maneira mais adequada. E aquilo que se tornava ameaça dentro das minhas fraquezas se torna uma oportunidade. Sacaram? E um jeito legal de usar essa análise SWOT é o quê? Faz um quadro, igual eu falei lá no Business Model, que você imprime um quadro grande, mesma coisa, você pode imprimir um quadro bem grande, A2, A1, colocar na parede, as pessoas vão colocando post-it ou vão anotando aquilo lá que foi identificado. De fato, quando a gente faz uma análise de mercado, a gente começa a olhar para a análise SWOT da seguinte maneira, tá, o que eu identifiquei aqui entra como uma força, o que eu identifiquei aqui entra como uma ameaça, o que eu identifiquei aqui entra como uma fraqueza, o que eu identifiquei aqui entra como oportunidade. Se eu cruzo os dados, eu começo a falar, nossa, olha que interessante, você pode fazer tal ação que eu acho que sua empresa vai crescer muito. Acho não, sua empresa vai crescer muito. Ó, toma cuidado com esse tipo de atitude que tá gerando uma puta de uma fraqueza e tá gerando uma ameaça para sua empresa, tá? Ou, nossa, você está olhando tanto para o seu concorrente que você está tentando correr atrás dele, quando na verdade você tem uma puta oportunidade, esquece teu concorrente e começa a olhar para suas vantagens, para suas forças, para suas oportunidades, e não tipo, as suas fraquezas que é, eu tô olhando pro cliente, ele tá fazendo melhor. Tá, o que eu tô fazendo melhor? Você sempre consegue identificar dessa maneira. E assim a gente tem uma análise SWOT, que é uma coisa bem chuta, bem completa e uma maneira muito simples de você identificar. Mas
é interessante você sim fazer uma pesquisa mais a fundo. O que eu sugiro é uma pesquisa inicial, que pode ser interna, às vezes você começa fazendo com você mesmo, porque tem as ideias e quer entender, tá? Ou sobre um produto, alguma coisa. Depois faz com um coletivo um pouco maior dentro da própria empresa, tá? E se você quer fazer uma pesquisa mais aprofundada em entender como é que funciona esse mercado e como é que você pode agir dentro dele, contrata profissionais que fazem isso. Designers de produtos fazem isso. Se me perguntar se eu faço, faço. Eu faço isso. Eu vou deixar aqui, eu ainda não gravei esse, mas vai ter um link mostrando um vídeo que eu tô falando sobre um case que eu uso exatamente essa estratégia. Ou seja, eu faço uma grande análise do mercado dentro de um cliente que precisava, identifico o que ele achava que era uma força, na verdade era uma puta de uma fraqueza, e a gente acha várias oportunidades de negócio achando muito potencial para a empresa. E essa empresa ela estava começando, tá? Porque ela já vendia substrato, já vendia, né, a matéria-prima para outras empresas, tá? E resolveu criar a própria marca. Por quê? Porque ela queria achar uma oportunidade de, e se eu quiser ter a minha própria marca, não ficar dependendo tanto? Eu quero continuar vendendo, isso é muito importante para mim, vender para as outras empresas, como o substrato, como a matéria-prima que eu faço, mas eu queria muito ter uma marca que é uma marca mais especial, uma marca mais nichada, tá? Porque eu sei lidar muito bem com o meu produto. Legal isso, né? Então, o achismo pode ser muito bom num primeiro momento, mas o que você acha, o que você pensa, não necessariamente é a verdade. Você, na verdade, está puxando sobre um viés de confirmação. A melhor maneira de você conseguir identificar isso é realmente fazer uma pesquisa, uma análise. A característica do design é justamente fazer essas pesquisas quantitativas, qualitativas e várias ferramentas de análise como o mapa da empatia, jornada do usuário e diversas outras ferramentas que a gente usa dentro do conceito do design thinking, justamente para poder identificar e conseguir preencher isso da maneira mais adequada. Porque daí eu confronto essas ideias e acho oportunidades. E daí eu realmente tenho um quadro muito mais claro. Então, para vocês ajudarem lá o canal, dá um joinha aí e compra lá, compra pelo link do afiliado que ajuda bastante a gente, beleza?